Estamos de volta para a segunda parte do programa Resenha Semanal e agora para olharmos para a reflexão da educação no país. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano realizou esta semana a segunda ronda reflexiva do estágio da educação no país. Várias figuras de proa no setor da educação estiveram presentes, entre eles, portanto, os ex-ministros da Educação, Aniceto Mochango, Arnaldo Milhavoto, Aires Alize, Frido Martins, enfim, Graça Machel, Luísa Diogo, também estiveram, portanto, presentes nesta reflexão. Entre os queixumes habituais, portanto, falou-se da qualidade, das metas versus qualidades, qualidade, melhor dizendo, condições materiais, salários e condições de formação e também condições de trabalho dos professores, enfim, como algumas condições que prejudicam o setor da educação. Eu gostava de começar aqui pelo Mochanga, dando, portanto, fazendo a sua análise em relação àquilo que foram, sobretudo, os pronunciamentos da doutora Graça Machel. Bom, eu penso que não se pode falar dos pronunciamentos da doutora Graça Machel sem se falar também dos pronunciamentos da doutora Luísa Diogo. Exato. Porque as duas abordagens têm uma complementaridade e também encontramos aqui o pronunciamento do último ministro da Educação, o John. Quando eu vi aquela reflexão, veio-me a imagem do discurso que ele fez quando houve a reunião dos ministros da Educação, onde senti que ele estava muito agastado porque acredita que os manuais que eram usados no tempo da independência, 74, 75, eram os melhores manuais. E lamentavelmente, o que é que foi acontecendo? A doutora Graça Machel teve o privilégio de ser ministra num momento em que a decisão era manter o modelo do ensino que nós tínhamos. E depois dela sair da educação, aliás, esses movimentos começaram exatamente quando ele estava lá, porque eu recordo-me que ela cessa de ministra depois da morte do presidente Samora Machel, e foi o tal primeiro ano, a morte do presidente Samora Machel, que houve o primeiro ensaio do novo Sistema Nacional de Educação em matéria de divulgação em 1986. E aqui encontramos um papel muito mau dos oitomarcistas. As pessoas que escreveram aquele currículo, na sua maioria, são as pessoas do 8 de março. É o currículo que nos tira do sério e meteu-nos onde nós estamos. Estamos num país onde não se discute a aritmética, não se discute a tabuada, não se discute o abecedário. Quer dizer, há muita coisa importante que ajudava o estudante a saber ter capacidades mínimas para poder se pronunciar e desafiar o futuro. Eu recordo-me, conheço pessoas que só tinham primeira ou segunda classe que sabem escrever carta. Hoje em dia, uma pessoa de quarta classe para fazer carta, uma carta de saudação com seu avô, com seu tio, é um problema muito sério. Nós, naquele tempo, com quarta classe, as pessoas vinham aqui para o Instituto Vítor Ribeiro. Instituto Vítor Ribeiro é o edifício onde trabalha a expansão da educação na Avenida Eduardo Mondlane, depois da Ilha de Moçambique. Ali as pessoas eram formadas para serem oficiais da administração pública. Pessoas de quarta classe iam para o Alvor e Boroma, eram formadas para serem professores de maior qualidade e formaram alunos. Hoje em dia temos professores com 12ª classe, mas os resultados que estão-nos a trazer são um desastre. Portanto, a doutora Graça Machel tem muita razão quando reclama este fato. E depois traz uma coisa muito interessante, que não é só as carteiras, porque ela acredita que não teremos carteiras suficientes para todos os estudantes, porque ainda temos problemas de muitos estudantes que estudam no ar livre, então não há de haver carteiras para colocar no ar livre. Mas eu recordo, eu próprio estudei de pré a quarta classe, embaixo de uma mafureira ou cajueiro lá em Matumataualo. Só agora é que a minha escola tem 3 salas de aulas que um empresário lá, chamado Timóteo Valente, foi fazer, há menos de 3 anos. As crianças estudavam como eu estudei. Mas havia uma coisa muito interessante, até que cantávamos: a nossa escola é pobrezinha, mas nunca falta a educação. Hoje, nós temos falta de educação nas escolas. Por quê? Porque as matérias ministradas estão fora daqueles conceitos normais que possam capacitar os estudantes. Há uma outra situação que se levanta, que a doutora Luísa Diogo levantou, do fato de os mesmos professores que têm aproveitamento de 50% no estabelecimento do Estado terem 90% no estabelecimento privado. Eu penso que a questão de fundo não pode ser essa. A questão de fundo tem que ser
que resultados, o que é que este formado na escola privada, que tem 10ª classe, sabe fazer melhor do que aquele que tem 10ª classe no Estado. Quando nós chegamos aí, chegamos à conclusão de que os dois são iguais. Agora, lá no Estado há uma indisciplina de chumbar demasiadamente os estudantes e lá no privado tentar dar o máximo porque há maior explicação. Mas porque o currículo é igual, essas pessoas não têm condições de fazerem nada. Então, este é o combate maior que nós temos. E esta questão também faz-me recordar outra situação que a doutora Luísa Diogo levanta, da remuneração. E só lamentei que ela tinha que esperar sair do governo para ver que os professores recebem mal. Porque quando era ministra das Finanças, nunca tinha discutido esse fenômeno de que os professores recebem muito mal. E vai se complementar aquela história que o presidente foi apanhar em Xamanculo, de uma criança que pediu aumento salarial para os professores. Então, acredito que se calhar desta vez, porque a criança é que disse, as coisas vão ser levadas já a sério. Mas foi uma reflexão muito importante. Aliás, depois da reunião dos ministros da Educação, eu estava a comentar com um grupo de amigos, faltou uma peça muito importante naquela reunião. E perguntaram quem era. É a doutora Graça Machel, porque quando ela chegar, vai trazer algumas realidades que vão nos mexer. E, efetivamente, ela mexeu questões que estão a mexer conosco mesmo. É verdade que muitos professores sabem pouco, escrevem mal, falam mal português, comportam-se mal, posicionam-se mal. Outros chegam na sala de aula bêbados. Quer dizer, um professor que bebe tentação, depois vai à escola secundária para ir dar aulas. Coisas terríveis. Se você for às nossas escolas, no curso noturno, o que você vê lá é desastre. Até porque, se o inspetor de educação tivesse direito, devia pegar balões que a polícia usa para pôr os professores a soprarem lá para as 20, 21 horas. A sua análise, portanto, a estes pronunciamentos da doutora Graça Machel, da doutora Luísa Diogo, da advogada, portanto, Alice Mabota, também do posicionamento do doutor Carlos Serra, nesta reflexão, portanto, em relação ao estágio da educação do país? Sim, eu acompanhei atentamente, portanto, aquilo que foram as reflexões, que são pessoas autorizadas a fazê-lo, todas elas deram o seu contributo muito importante para a educação em Moçambique e foram parte integrante, portanto, do processo de governação. Portanto, a doutora Luísa Diogo, como primeira-ministra, fez também a sua parte e continuo a não perceber, se calhar, a essência. Portanto, houve muitas lamentações, disse-se muito de pessoas que viveram de perto, de pessoas que tinham a responsabilidade de ditar políticas ou, no mínimo, de influenciar posições que pudessem levar à solução do estágio da educação. Portanto, ouvi muito que está errado, mas faltou-me, não sei se foi distração minha, propostas de soluções. Porque problemas nós todos conhecemos, nós todos ouvimos. Gostava também de dizer, eu pessoalmente sou fruto do novo sistema de educação. Portanto, sou pioneira. Acho que foi em 85, 86 que começamos com os novos livros. Eu estava na primeira, portanto, fiz até 12ª com o novo sistema de educação. Não me parece que os meus professores, as pessoas que me assistiram, que me acompanharam, eu fiz de 1ª a 8ª numa escola, depois saí, fui fiz a 9ª e a 10ª noutra, e 11ª e a 12ª na outra. Portanto, tive todo tipo de professores. Não parece que tivesse passado por professores pouco preparados, por professores bêbados, por professores pouco dedicados àquilo que faziam. Pelo contrário. E eu hoje ainda lembro-me da professora Rosa com muita saudade. Foi minha primeira professora na primeira classe e fez comigo até a 2ª. É uma pessoa que até hoje cruzo e tenho um grande carinho por ela e gosto da maneira como ela fala, portanto, a fluência na língua portuguesa, a atenção, para além de professora, encontro ali uma mãe, encontro ali uma educadora. É uma pessoa que até hoje, cruzo-me com ela na rua, quer saber de mim, quer saber dos meus irmãos, portanto, é uma outra maneira de ser, é uma dimensão mais humana do professor. Portanto, havia muito mais do que sentar na aula e dar, por exemplo, lições de redação, de tabuada, era muito mais do que isso. Portanto, acho que esta reflexão ainda deve continuar. O que é que está a falhar? Será que todos os professores não sabem mesmo ler? Ou boa parte dos professores são bêbados? Será que eles não estão a fazer o que gostam? Portanto, recuando ao tempo colonial, parece-me que ser professor era vocação. As pessoas iam, portanto, para o professorado porque sentiam-se vocacionadas para tal. Queriam seguir o exemplo do pai. Hoje parece que as pessoas vão
porque não têm opções. As pessoas acabam de fazer um magistério primário porque não conseguiram, vamos lá, acesso à universidade, ou porque precisam de trabalhar, vão fazendo mais alguma coisa. Será que isto não influencia também? As pessoas estão realmente preparadas, estão a fazer o que gostam. Temos a Universidade Pedagógica também, que por excelência devia ser, tanto de onde saem os nossos pedagogos. Mas hoje até fiquei a saber que a Universidade Pedagógica já tem um curso de engenharia. Portanto, o que é que nós estamos à espera de encontrar destes pedagogos? Portanto, os professores, estes magistérios primários, o que é que para além tanto desta pedagogia dão? Como é que fazem a seleção? É só fazer portanto, o teste de admissão e ter boas notas e entrar? Porque eu acho que temos que ir à essência. Porque eu olho para o professor, olho para o enfermeiro como pessoas que deviam formar para além tanto da sala de aulas. Portanto, deviam desenvolver aquela dimensão humana. Uma outra coisa também que me chama a atenção é a maneira como nós vivemos hoje e depois lançamos as responsabilidades ao sistema de educação. Olho para este painel, acho que todos aqui têm filhos e me pergunto se algum de nós teria ido lá ver os cadernos do filho ontem, teria ido ver se tem TPC, se tem trabalho de casa. Pergunto-me se nós todos aqui neste painel, nos últimos 3, 5 anos, não estaríamos, para além de trabalhar durante o dia, a fazer talvez mais um curso à noite. Chegamos a casa às 22 horas, as crianças já dormiram. Portanto, nós pegamos os nossos filhos, metemos numa carinha, hoje já nem levamos pessoalmente os nossos filhos à escola, metemos numa carinha, alguém transporta-os para a escola, chega lá, um professor recebe, fica com ele das 6h30 às 10 ou das 9 às 14, que seja, e a criança volta para casa, encontra uma empregada, encontra a irmã, uma tia, fica lá. Nós só chegamos a casa às 21, 22 e depois temos que não, as coisas estão mal. Parece-me que antes, neste tempo que o Muxanga aqui dizia bem, que não eram só os manuais, não é? No tempo colonial ou na altura em que a doutora Graça Machel foi ministra, parece que não eram só os manuais. Existia também este acompanhamento. Os pais chegavam a casa e sentavam com estes filhos, procuravam ver o que é que aprenderam na escola e tanto mais que alguma coisa não corria bem, os pais interagiam com os encarregados de educação. Hoje, se meu filho chega e diz que, olha, a educadora ou a professora zangou, eu ponho o telefone a gritar e, portanto, acho que é preciso ir mais a fundo e buscar soluções, porque o que está mal, nós todos sabemos. Que as crianças hoje não sabem ler, não sabem escrever, sim. Mas será que é só obrigação do sistema ou nós também, como educadores, temos alguma coisa para fazer? Nós, como encarregados de educação. Porque pegar as crianças e atirar para uma escola, a escola não forma os homens. Complementa aquilo que nós educamos, damos em casa. Então, é preciso aqui conjugar sinergias para que, de fato, tenhamos uma sociedade melhor. Porque do jeito que está, vamos continuar a procurar culpados, mas soluções estas vão tardar a aparecer. Sabido, juntando a análise, portanto, que eu pretendo que faça, colocaria-lhe outra questão. Que soluções é que proporia, portanto, para melhorar este flagelo, portanto, da educação do país? Essa pergunta é muito difícil. Se eu tivesse resposta para essa pergunta, se calhar eu seria ministro da Educação hoje. Não é? Mas o que é que eu devo dizer em volta do assunto? Primeiro, concordar que, de facto, primeiro parabenizar o Ministério da Educação, né, pela coragem que teve e tem de ir buscar nos outros, que são figuras com tarimba suficiente para poderem falar do assunto da educação em Moçambique. São pessoas que conhecem o Ministério da Educação e são pessoas que desenharam projetos para aquele Ministério. Eu acho que a ideia, vocês estiveram aqui, trabalharam aqui, como é que vocês viam a educação num período de 20 anos, de 30 anos, não é? Estou aqui fazendo planos a longo prazo. Então, está de parabéns ao Ministério da Educação por ter feito esses encontros. Queria também ir ao que foi dito pela doutora Luísa Diogo e pela doutora Graça Machel também. É importante percebermos esses pronunciamentos dentro dos contextos, porque e senão incorremos uma situação de analisarmos coisas numa perspectiva totalmente fora do contexto, e permite a repetição. Cada um deles veio dar a sua opinião em relação ao problema que já foi identificado. Temos o problema de qualidade de educação muito baixa.
o que no vosso parecer, de acordo com as experiências que cada um deles tem, está a influenciar. E a doutora Graça Machel disse que a questão da formação do professor pode ser, é um dos fatores que está a influenciar. A doutora Luísa Diogo disse que a questão, se calhar, ao que me pareceu, da remuneração, das condições do professor, é um outro elemento que está a influenciar. Em outras palavras, já estão a avançar aqui soluções para o problema. Vamos melhorar primeiro a questão da formação do professor. Como é que o professor é formado? Em que condições o professor é formado? Vamos criar condições para que os professores sejam bons comunicadores, tenham domínio da língua, tenham conhecimento pedagógico suficiente para poder transmitir os conhecimentos aos estudantes. A doutora Luísa Diogo diz que sim, isso é importante, traz exemplos que, por exemplo, os mesmos professores que têm resultados baixíssimos no sistema público, no privado, têm resultados interessantes, encorajadores. O que é que falta? Do outro lado, as pessoas têm mais condições de trabalho. Não só condições de remuneração, mas condições de trabalho. Né? As salas de aulas têm um número de alunos aceitável. Estávamos a ver, por exemplo, quando o Presidente da República foi visitar a escola aqui no Xamanculo, uma sala com 60 e tal alunos para uma única professora. 50 e tal alunos para uma única professora. Já tivemos a oportunidade de se calhar, de trabalhar nesta área e nós sabemos como é difícil planificar uma aula para mais de 20 alunos, 30 alunos. Imagina planificar uma aula para 60 alunos, é difícil. Não é? Então, eu acredito que o que já estão a trazer essas figuras são propostas de soluções que o Ministério da Educação deve acolhê-las, né? Analisá-las, avaliá-las e ver qual é a possibilidade de implementação. Aliás, essas propostas já têm estado a acontecer mesmo antes deste encontro. Né? Tivemos um encontro em que o Carlos Muxanga aqui trouxe, que estava lá o Ares Ali, estava lá o Augusto John, etc. Todos foram trazendo propostas de soluções para o problema que hoje assistimos. O importante, o que é? É o que disse o Presidente da República, formar o homem para o desenvolvimento, para desenvolver o país. Porque parece que durante muito tempo estávamos preocupados em formar o homem para acabar apenas com o analfabetismo. Vamos eliminar o analfabetismo, não interessa de custo, vamos dar diploma às pessoas. Agora o Presidente Nunes trouxe uma nova abordagem. Vamos formar o homem para trazer o desenvolvimento. Isto é, formar o homem capaz de produzir. Obrigado. Eu vou só sair para um rápido intervalo. Voltamos e continuamos a olhar para este assunto, até porque a minha realização está a pressionar-me. Nós voltamos em 2 minutos. Vamos para um curto intervalo.